Oiê! Hoje a gente vai fazer um make inspirado numa foto bem bacana, escolhida pela minha amiga Marpê. Esse make aqui, ó. Lindo, né? Não é muito difícil de fazer. Vamos lá. Prender o cabelo. Bom, vamos lá. A gente vai fazer esse make, mas eu não vou usar esses tons que ela usou. Ups. Que é um dourado e o preto. A gente vai subverter e vai fazer outros tons. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pentear minha sobrancelha e fixar ela. Porque esse make é com aquela sobrancelha de sabonete, bem rebelde pra cima. E aí eu pego aqui o meu sabonetinho de glicerina. Acho que tem até vídeo que eu já ensinei a fazer esse sabonete. Meu lápis de sobrancelha. Esse daqui é da NYX, N-I-X, né? Micro Brown Pencil, a lapiseira. Eu vou pegar a escovinha dele, que é bem fininha. Vou dar uma dobradinha. Esse é um truque bem legal, antigo, que a gente faz com máscara de cílio também. Vou pegar um Fix Plus da MAC, que é um fixador. Pode ser água também, tá? Ou água termal. Mas eu gosto de fazer com fixador de maquiagem, porque ela fixa mais ainda no lugar. Vou dar uma molhadinha aqui. Vou raspar a minha escovinha, minha spoolie, e vou pentear minha sobrancelha para cima e passar o sabonetinho na sobrancelha. Eu vou deixar minha sobrancelha natural nessa maquiagem, mas pra quem gostar de uma sobrancelha mais corrigida, mais marcada, pode. Eu passo o sabonetinho, depois eu venho com a outra ponta da lapiseira e rolo em cima dos pelinhos pra fixar bem ele na pele. Fixar a sobrancelha na pele, tá vendo? E aí os pelinhos ficam todos pra cima. Aí a gente espera secar. Aí pode pentear de novo. Você passa aí, rola o cabinho do pincel ou a própria lapiseira. Eu vou usar de fundo de sombra as cores roxo e azul, que foram as cores escolhidas por mim pela Marpê, na minha paletinha. Eu vou usar uma sombra cremosa, de longa duração, 24 horas, tá? Pra fazer a minha base. Mas eu aconselho pra quem não tem muita sombra cremosa, pode usar um lápis de olho, tá? Uma sombrinha roxa da Maybelline, é a Color Tattoo, na cor Painted Purple, tá? Ou, se não quiser, pode usar um corretivo ou um primer de olhos na pálpebra, né? E já fazer direto com a sua sombra roxa, se a sua sombra for bem pigmentada. Eu sempre gosto de fazer uma base cremosa antes, pra poder, quando eu fizer a sombra em pó, a sombra grudar bem em cima dessa base cremosa e às vezes até pigmenta mais a sombra. Principalmente se for uma sombra bem vagabundinha, que não tem muito pigmento. O diluidor de maquiagem, esse é o Fluid Blend da Catherine Hill. Mas pode ser, gente, quem não tiver, pode ser uma gotinha de um óleo vegetal bem fininho, tipo semente de uva ou de amêndoas, para poder você deixar a sombra mais emoliente, porque esse tipo de sombra que ele resseca, ele fica difícil de esfumar, tá vendo? Aqui, ó, ele fica bem durinho, bem solidificado, então a gente precisa às vezes, pode ser um hidratante também, bem levinho. Até esse fluido ele parece mesmo um hidratante. Eu vou botar uma gotinha. E vou misturar com a minha espátula. Então agora, com um pincel língua de gato, só que pequeno, esse é chanfrado, né, cortado assim, eu vou pegar um pouco da sombra e eu já vou fazer o desenho, tá, desse esgateado aqui, ó, já no formato que eu quero do meu olho.
Para quem não tem muita prática, eu sugiro que se for fazer com lápis de olho, por exemplo, um lápis roxo, lá, você pega um lápis roxinho, aí você pega e já faz o desenho com o lápis. E já delimita aqui onde você quer que a sombra vá. Eu não preciso porque eu já sou mais treinada. Então, eu pego o pincel, eu já vou cobrir minha pálpebra toda. Ó, eu já vou aplicando, puxando aqui, ó, o canto. Um truque que também eu indico é fazer primeiro com a sombra molhada. Faz uma laminha da sombra com água termal ou com água mesmo, soro fisiológico. Tá aqui a minha base. Agora, a gente vai partir para a sombra em pó. Eu escolhi um tom de roxo aqui, mais azulado, que combina mais comigo. Mas para quem tem um tom de pele mais quente, tipo a Marpé, pode ser um tom mais, tá vendo esse tom aqui, ó? Um tom mais quente. Vou dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, peguei esses pigmentos. Esse tom aqui, ele parece rosado no vídeo, mas é um pigmento roxo. O de cima é rosa, mas esse aqui de baixo é roxo. E é um roxo bem mais quente, por isso que na câmera parece rosado. E esse aqui é mais azulado, tá vendo? Eu vou usar esse. Que também é um pigmento, mas eu prensei ele na paleta, é um pigmento da MAC. E eu vou molhar com o Fix Plus, que é um fixador de maquiagem que ele aumenta muito o brilho da sombra, ele ajuda a fixar e dá pra fazer essa laminha, né, que eu chamo de laminha, né? Ó, de sombra. Esse é bem chatinho. E aí eu vou fazer movimentos de depositar e não de arrastar ou esfumar, assim, de pressionar. Porque assim eu vou garantir maior cobertura. Vou fazer nesse olho primeiro, da sombra. Ó, pigmentei bem, dando batidinhas. E agora eu também já posso fazer o movimento de marcar esse contorno aqui, ó, com a pontinha do pincel. Com essa parte aqui, ó, do pincel em pé, pega na pontinha do pincel. Com a mãozinha leve você já vai marcando e fazendo esse desenho, ó. Por isso que é legal e mais fácil trabalhar com a sombra molhada, fazendo essa laminha. E ó, geralmente no desenho ela ultrapassa a linha do côncavo, que é a linha da pálpebra móvel. Então você pode subir quase até a sobrancelha para ficar um formato de olho esfumado grande. É bom, é importante a gente sempre olhar reto assim no espelho, de um lado de outro, para ver a simetria, né? Sempre tem hastes flexíveis para você poder apagar ou tirar qualquer eventual borrão. Você pode até corrigir o formato do azulado com cotonete. Agora a gente vai pegar o pincel que a gente usou, vai limpar o pincel num lenço de papel, esfregando, para tirar a umidade do pincel. Ó. E aí a gente vai na própria sombra agora seca, pega um pouquinho na ponta do pincel. Se não tiver esse pincel chatinho, comum de sombra, um pincel que eu acho muito bom, que eu indico para fazer isso, é o pincel lápis, que é fácil você encontrar hoje em dia comprando separado. É um pincel que é pontudo, ele é de pelo também, mas ele é pontudo, ele parece um lápis. Então dá para você desenhar certinho o formato da sombra com ele. Ele é bom também para esfumar lápis de olho, embaixo dos olhos. Chama pincel lápis. Mas eu tô acostumada com os pincéis maiores, mas para quem gosta de mais precisão, quanto menor o pincelzinho, melhor. Agora a gente vai com a sombra seca, e aí a gente vai depositar na pálpebra móvel a mesma sombra. E aí a gente vai trocar de pincel agora. Agora a gente vai pegar um pincel de esfumar arredondado.
E tem que ser um pincel menor. Deixa eu mostrar mais ou menos, dependendo do tamanho do seu olho. Esse aqui é um pincel quase lápis também, mas é um pincelzinho redondo de esfumar. Eu vou pegar esse pincel bem pequeno. E aí eu vou na sombra seca, tá? E aí eu vou esfumando a borda, a bordinha com a sombra seca do desenho que eu fiz, tá? Agora a gente vai dar mais uma esfumadinha nessa borda, mas não tanto, com outro pincel. Ou pode ser com o mesmo pincel, só que você limpar e tirar o excesso. Eu prefiro pegar um outro pincel maior para fazer isso. Vou pegar esse pincel aqui, ó, bem fofinho. E aí eu vou, ó, só na borda, vou dar uma leve esfumada. Pra quê? Pra não ficar muito marcado. Uma outra coisa legal de fazer é você pegar uma sombrinha nude, bem no tom da sua pele, bege. Eu amo essa paletinha nude aqui da Luisance. Ó, tá vendo? Essa sombrinha é bem quase no tom da minha pele. E você usar essa sombrinha que a gente chama de sombra de transição para esfumar a sombra colorida, sombra escura. Pego um pouquinho dela na ponta do meu pincel e eu faço isso. Por quê? Porque ela não vai aparecer, mas ela vai ajudar a você criar essa transição e a maquiagem não ficar muito dura. Sempre levanta o queixo para você conseguir enxergar a sua pálpebra fixa e a sua pálpebra móvel. Depois você deixa o rosto reto para ver se tá simétrico, se tá tudo do mesmo tamanho. Você pode se esticar um pouquinho aqui, outro ali, ajustar. Isso é importante, principalmente se for fazer foto na maquiagem. Que ao vivo ninguém percebe, mas se você for fazer um registro de foto, é a base da nossa maquiagem. Agora, gente, a parte mais fácil que a gente vai fazer é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que ela usa preto, a gente vai usar nosso azul escuro. Então, em vez de fazer a base cremosa, eu vou fazer com lápis. Vou pegar um lápis azul num tom que eu gostar. Eu vou pegar esse clarinho, depois eu vou com mais escuro, depois eu vou com mais escuro ainda. Porque eu gostei da mistura dos três, mas se você gostar de uma cor só, você vai com uma cor só. Não tem nenhum mistério. É bem na borda da sombra, do formato da sombra que você fez, ó. Aqui a gente já vai ter que fazer um gatinho. Então, eu vou puxar com o meu lápis. E o limite é até o limite onde você fez a sua sombra. Aí agora a gente vem com a sombra. Eu vou aproveitar para estrear a minha paletinha nova da Oceane de 24 cores. Essa paleta é muito maravilhosa. Vou usar esse azul aqui, que é o Royal, e o mais escuro do lado dele, que é esse aqui, que é o Shadow. Vou fazer uma misturinha dos dois. Aí agora é interessante usar um pincel de precisão, como aquele pincel lápis que eu falei pra você. Esse pincel lápis aqui, pontudinho. Se você não tiver, pode ser um pincel chanfrado, também cortadinho, porque aí você vai conseguir ir bem em cima de onde a gente fez o desenho com o lápis de olho. Eu vou pegar um pouquinho do Royal. E aí eu venho em cima da onde eu coloquei o lápis e vou esfumar. Ó, fica super bonito, super bem pigmentado. Depois eu vou vir com o Shadow. Vou dar uma escurecida. Mesma coisa no canto do olho. No gatinho. Royal. Se você tiver um tom de azul bem bonito, que combine com seu tom de pele, você escolhe só um. Eu que eu adoro fazer essas misturebas. E pra mim, os tons de azul e roxo mais frios,
que a minha cartela é neutra fria, ficam mais bonitos. Quanto mais escuro pra mim, melhor. Muito agressiva, é bom escolher um tom que combine. Se tiver a pele mais quente, um tom de azul mais quente, um roxo mais quente. E vai pegar uma sombra opaca, mais clarinha, assim, num tom de marfim, não pode ser muito brancona, para poder a gente destacar essa área aqui, ó, embaixo da sobrancelha, do arco da sobrancelha. Eu acho sempre importante dar uma iluminadinha aqui, ó, que você destaca a maquiagem. Bom, agora não tem mais mistério, é só a gente curvar os cílios. Ah, vou fazer um detalhezinho que não tem naquela make, eu acho que vai ficar legal, que é um cantinho iluminado. O iluminador mesmo que eu usei no rosto, eu acho que vai ficar bem bonitinho, um canto iluminado aqui nos olhos, dá um olhar meio fresh, né, fresco pra maquiagem. Fica bem bonito, um pincel bem pequenininho de detalhe. Vou no meu iluminador e vou aplicar. Ah, quem quiser aplicar lápis de olho dentro, a maquiagem ali não tem, né? Que a gente pegou de inspiração. Mas pode. Fica bonito também. Se você quiser fazer um olhar mais marcado, colocar um lápis preto ou um lápis azul, eu acho que eu vou botar um lápis azul. Ó, tá vendo? O cantinho iluminado, fica lindo. Esse aqui, ó, da Febo. Vai ficar bem legal. Aí pra não, como eu já fiz a pele, pra não borrar, eu vou com uma esponjinha. Olho muito pequenininho, achar que isso fecha demais, né, o olho, aí não precisa, você pode fazer por fora. Aí eu vou pegar aqui o meu Curvex, curvar os meus cílios. Se quiser usar um cílio postiço, pode. Prefiro o meu cílio natural, que já é bem grande. Tem uma boa máscara de cílio. Vou usar a Colossal da Maybelline. Pode ser bastante camada. Vou usar na parte de baixo uma outra da Makeup Forever, Lash Excessive, que tem um aplicador bem fininho. Eu gosto desse aplicador, que aí não borra. Eu, como sou ciliuda e gosto desse cílio assim, marcadinho embaixo, meio boneca, eu pego um aplicador muito grande. Bom, é isso. Nosso make tá pronto. Espero que tenha dado pra entender tudo. É uma maquiagem que não é muito difícil de fazer e dá um super impacto, né? Beijo!